Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Estamos começando a nossa live de hoje, né? Vamos falar um pouquinho de arroz, vamos falar um pouquinho de um estado, o estado do Mato Grosso, né? Vamos deixar um pouquinho, então... oi Magda, que bom, nossa convidada já está por aí. Vamos deixar um pouquinho o Instagram chamar o nosso... o pessoal que nos acompanha, né, para a gente ter já desde o início da live um número considerável de pessoas aí, né, porque senão a gente inicia o assunto e ainda o pessoal está entrando, né, então vamos iniciar assim, né, enquanto isso a gente vai comentando então, né, que quem ganhou os livros da live passada, que entre em contato com a gente para a gente combinar como é que encaminha os livros, ok? Então preste atenção o pessoal também nisso, tá? Então vamos agradecer aqui o pessoal que está entrando, Daniel, Carol, a própria Magda, né? Magoia Costa, Borges, Sheila, né? Sheila Bigolin, né? Fred Maier. Vamos ver aqui, né? O pessoal entrando aí, né? Lembrando que se tem alunos que têm necessidade de ter algum tipo de certificado, tira um print da tela, né? Nos encaminha com o nome completo, RG, CPF, e-mail, pelo direct mesmo aí do Instagram, tá? E encaminhe pra gente aí, por favor. Opa, virei a tela, fui dar oi para as pessoas aí, Mayra Fontanella, Ricardo Schneider, Gabriela Blanc, tudo bem, Gabi? Como é que tá todo mundo aí, né? E acho que a gente já tem aí um pessoal que entrou, vamos então convidar a nossa, né, chamar a nossa convidada, já são 4h03, né? E vamos bater então um papo com ela. Vamos chamar a Magda aqui. A Magda já está aí, né? Chamando então. Tudo bem, Natasha, Adriane Foro, Eduardo Castro. Ó, Dudu! E aí, Dudu? Foi nosso egresso aí. Oi, Magda. Tá Oi, entrando aí. professora, tudo bem? Tudo jóia. A tua tela ainda tá meio negra pra mim aqui. Não sei o que houve. É, Vira o... Aê! Tava do outro lado. Acho que talvez sim, a câmera do celular. Eu faço isso sempre, tranquilaço. Então, Magda, que legal te ver aí, né? Então, a Magda é egressa aí do nosso curso de especialização em Ciência e Tecnologia de Sementes, né? E eu queria, Magda, aproveitar aí para contar um pouquinho da sua vida profissional, da tua carreira, né? Do teu trabalho aí na Secretaria do Estado do Mato Grosso, na Secretaria de Agricultura Familiar. Conta um pouquinho de ti, por favor, aí. tá bom. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, professora? E também, né, voltar a agradecer toda a sua colaboração para o meu trabalho lá dentro da UFPEL. Bom, eu sou. Ó, meu chefe tá me É, vendo, inclusive. alguém avisou aí que o chefe estava. Bom, você Mas, comentou que ia apresentar esse trabalho para o grupo da secretaria, né? Então estou sim, tranquila, então, que não é nada secreto da secretaria. não, não. Quem sabe já até sirva, né? Mas na verdade o Jorge é um colega muito querido e é meu chefe, né, também, então tá tudo certo. Bom, eu sou engenheira agrônoma, né? Eu me formei aqui na UFMT, eu moro, né, aqui, sou e moro aqui em Cuiabá. Também sou mestre em produção e tecnologia de sementes pela Universidade Federal de Lavras. E agora, né, finalizei a especialização também em ciência e tecnologia de sementes, né, na UFPEL. Bom, eu trabalho na Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, né? Eu sou engenheira agrônoma, analista de desenvolvimento econômico social no perfil engenheiro agrônomo no estado de Mato Grosso e trabalho com desenvolvimento de políticas públicas para a agricultura familiar. Né? E uma delas, que é bem interessante também, que eu gosto bastante, que desde 2017 eu sou secretária executiva do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, é uma ação bem importante, né? Um conselho
que tem diversas instituições que trabalham a fim da estruturação ali da agricultura familiar e do desenvolvimento rural sustentável para o Mato Grosso. Que legal, um papel, uma figura de governo bastante importante, né? É uma área que precisa de bastante suporte, então eu fico muito feliz que aí o estado do Mato Grosso também pensa nisso, né? Porque a Sim, agropecuária é algo gigantesco, na verdade, é o que movimenta o nosso país, né? E quanto mais estruturas a gente tiver em áreas que precisam de suporte, eu considero extremamente adequado, né? É legal que a gente tenha isso. Mas e falando um ok. pouquinho disso mesmo, né, Magda? Como é que é a agricultura no Mato Grosso e essas nuances, né, da agricultura familiar, né? Porque são coisas que não são desconexas, né? Então, de vez em quando a gente tenta separar essas coisas, né? Mas a gente não consegue fazer isso, né? Sim, sim. Bom, eu inicialmente, né, na minha carreira eu participei, né, mais do agronegócio, que eu trabalhei também numa sementeira aqui no sul do estado do Mato Grosso, e também para mim foi um aprendizado, né, desde que eu iniciei aqui no serviço público com a agricultura familiar. Mas não dá para a gente negar que realmente a agricultura familiar ela é muito rica, né, não só na diversidade, né, no calor ali humano e também em todo o papel social que ela representa para o Estado, né? A nossa agricultura familiar hoje, ela tem vamos dizer que uma nuance diferente da que tem a agricultura familiar aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Meu esposo é do Rio Grande do Sul, então volta e meia sempre eu vou por aí, eu vejo bastante essa diferença. Então, aqui, por enquanto, a agricultura familiar também é um pouco mais carente, assim, no sentido de assistência técnica, né, também de tecnologias. Existe muito a figura, né, da Empaer, que é a nossa empresa de pesquisa e extensão rural aqui no estado de Mato Grosso, assim como tem outras instituições também que participam, mas ela tem mesmo uma característica bem diferente do agronegócio, né? Por exemplo, tem maior diversidade de produtos, né? Ela oferece mais produtos aqui para o comércio, tanto local, até mesmo para outros estados e até mesmo exportação, com alguns produtos mais específicos, né? Que interessante, né? É as nuances desse país continental que a gente tem, né? E, Sim. e nos conta, né? Então, para gente aqui que está no Rio Grande do Sul ou no sul do país, né? Enchemos a boca em dizer que o arroz é só feito aqui e tal, mas há uma importância econômica e de um grupo social bastante grande o arroz aí no estado do Mato Grosso, né? Conta um pouquinho para a gente disso, né? Por que escolher o arroz, né, no estado do Mato Grosso como teu estudo de caso para a tua especialização? Tá. Bom, ele foi escolhido porque é muito interessante, né? Não só para a agricultura, mas também para a área da agricultura familiar. Até então, nós tínhamos dentro da secretaria um programa, né, de incentivo à produção de arroz para agricultores familiares. Eu até me surpreendi, né, com a nossa produção aqui no estado, né, com o arroz. Vimos aí na nossa referência, na nossa pesquisa bibliográfica, que o arroz aqui no Mato Grosso ele é produzido ele é em quarto lugar, né, na produção, ele perde apenas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, né, que são exatamente aqueles estados que têm um plantio irrigado, né, que realmente tem um potencial de produção maior do que o arroz aqui de sequeiro. Mas é interessante também que esse arroz aqui no estado de Mato Grosso, ele é produzido não só pela agricultura de grande escala, mas também pelos agricultores familiares, né? Então, ele entra também como uma fonte alternativa de renda e também para diversificação de culturas dentro daqueles grandes empreendimentos agrícolas, né? Que interessante mesmo. E então, sequeiro, o que mais? Que característica tem essa cultura aí no estado do Mato Grosso, né? Uhum. Aonde Bom, fica essa semeadura, né? Que locais, né? Porque o estado do Mato Grosso também é muito grande e muito distinto, né? Então a gente bom, eu sou velho o suficiente para dizer que o estado do Mato Grosso era Mato Grosso do Sul junto, tudo junto, então era muito mais era. distinto, né?
Então a minha geração viu dividido esse, né, esse antigo território, mas no entanto ainda é muito distinto, né, desde bioma até mesmo de característica, né, territorial e tal, né? Exato. Nós aqui no Mato Grosso nós temos 3 biomas, né? Então é bem interessante como você vê as particularidades, né, em cada região, que é uma completamente diferente da outra, que tem as características completamente diferentes, produção agrícola e até histórico, econômico e social, enfim. É interessante que o arroz ele foi inicialmente plantado aqui justamente na abertura de novas áreas. Né? Então a gente tem relatos históricos de desde a época do ano de 1970, da década toda de 70, né? Com a introdução, né, da agricultura aqui no estado. Inicialmente se tinha essa ideia de que ele era uma cultura mais rústica, né? Então, poderia se abrir, entrar com ela nas novas áreas e fazer o plantio do arroz para preparo da soja. Né? Hoje a gente já percebe que não é bem assim, né? Então, não só também como ela continua sendo utilizada, né, na expansão aí de fronteiras agrícolas ainda dentro do estado, porém ela tem hoje um papel bem diferente, que o arroz hoje ele mais que flutua dentre as possibilidades ali na agricultura, né? Então ela serve inicialmente como rotação de cultura, né, para sair um pouco ali da soja, do arroz, desculpa, da soja e do milho. Porém, a gente tem um assunto bem importante também, uma característica bem importante que até mesmo define o que vai ser plantado ou não em áreas, que é justamente o valor econômico da cultura, né? Não só do arroz, mas também de outras. Então, a gente percebe que hoje, por exemplo, o milho, né, que ele tem um valor bem maior do que ultimamente, então a gente acaba observando aí que o arroz acaba perdendo um pouquinho do seu espaço dentro da agricultura. Mas também a gente tem um papel muito importante do arroz, que é justamente na introdução também da lavoura pecuária. Né? Então é bem interessante também com o papel, né, do arroz ali, que ele trabalha também junto com a pecuária e em áreas também que a gente vê que é bem interessante, como na área do Pantanal. Então realmente tem um plantio ali, não só ali, mas em todo, é bem distribuído geograficamente dentro do estado do Mato Grosso. Legal, vamos falar disso, né? Essa distribuição aí geográfica do estado, né? Então, aonde há essa cultura semeada, né, produzida e o processamento desse produto, talvez seja uma curiosidade também do pessoal, onde esse produto é processado, né? No próprio estado, num centro específico, comenta um pouquinho pra gente disso. Sim, então nessa imagem é bem interessante também, foi uma adaptação feita para o trabalho, né? São utilizadas fontes de dados do IBGE, né, com a produção agrícola municipal, a última mais recente de 2018, então a gente vê bem essa distribuição geográfica na produção, né? Então aqui a gente vê área plantada em todo o estado e nesses lugares mais tendendo para o vermelho, onde mais se produz, né? Na verdade, onde mais se tem área plantada com a cultura. Mas é claro que a gente observa que ele é bem distribuído. Tem a produção em todas as regiões, praticamente. Essas cidades propriamente ditas, né, onde a produção é maior, também há processamento, há indústria nelas, ou essa produção tem que se deslocar e se esse deslocamento é muito grande ou não, né? Isso fica um questionamento, né? Bom, o processamento ele é feito basicamente regionalmente. Né? Então é até interessante que no Mato Grosso esse arroz ele não passeia bastante, vamos dizer assim, dentro do processo produtivo. Então é claro, ele é produzido, né, em alguns municípios e são levados até alguns municípios polos, né, onde ali ele é feito a produção, né, a industrialização, né, a limpeza, o envase. Até temos um trabalho muito interessante também em 2015 que foi realizado justamente com esse propósito de identificar onde é que ocorre, né, a industrialização desse arroz aqui no Mato Grosso
e que se observou justamente isso, que ele é distribuído, né, dentro de todo o estado e que basicamente também ele é bastante trazido para cá, para a região de Cuiabá, né, e toda a Baixada Cuiabana. E por acaso também é um grande mercado consumidor. Eu tô baixando o som aqui porque o meu filho tá Tá no bom? ruído atrás, né? Então É, não queria que vocês ouvissem. Bom, não. na verdade, isso é meio chavão, né? Não tem como. Muitas vezes a indústria, para baratear custos e tal, né, se centraliza próximo dos centros urbanos, né? Mas é muito Sim. interessante a realidade de vocês, porque vocês têm pequenas e médias indústrias de arroz, né? Então, isso é muito interessante, não tem nada de menor nisso, né? Até porque o produto é atendido no mercado local, né? E é uma característica regional que é interessante, porque emprega a gente da própria região, né? Então atende né? Talvez grande parte não faz parte do estudo, mas grande parte da demanda do próprio estado, né? O que é bastante interessante. Mas então essa figura aqui é que é dos processamentos, né? Não é onde são os produtores mesmo, né? Então Ah, sim. é bem amplo dentro do estado, né, Magda? Não tem uma região Exato. específica, né? Isso também. Não. Essa imagem ela traz para a gente os produtores de sementes, né? Ah, Que é estão verdade. cadastrados no Renasem. É verdade. Isso é outra São os, pergunta que a gente ia fazer, né? Essa semente, né? É uma semente produzida, então, também em grande parte aí no estado do Mato Grosso. Então, além de produtores de arroz grão, nós temos produtores de sementes no estado do Mato Grosso também da espécie arroz, né? sim, inclusive até mesmo professora sobre o melhoramento genético, né? Nós temos empresas privadas e também públicas que trabalham aqui com o desenvolvimento de novas cultivares, né? Para o estado, específica para o estado, na verdade, também no sistema de sequeiro, né, de plantio. Então, a gente vê que é bem interessante essa distribuição geográfica dos prováveis produtores, né, de sementes de arroz que estão cadastrados no Renasem, né, no sistema do mapa. E a gente vê que justamente isso, ele é bem possível essa produção de sementes em todos os locais ali do estado e que pode ser distribuído tranquilamente, sem nenhum problema talvez de transporte ou ou alguma coisa nesse sentido. A Magda está sendo muito cautelosa em dizer, porque na verdade, né, o cadastro não quer dizer que o produtor realmente produza, né? Então, ele está cadastrado, podendo então produzir essa espécie, né? E também pode ser que um ano Sim, ele produza, outro ano não, né? Então, ela está sendo cautelosa com isso, mas a gente entende o cuidado dela, mas considerando, né, a área geográfica desses produtores, atendem todo o estado e biomas bem distintos, né? E o que é bem bacana com cultivares adaptadas, né, à região, né? Então não seria algo adaptado vindo do sul ou do Tocantins ou seja o que não, for, né? Bem pontual para a região lá que é também bem necessário, né, Magda? sim, e que até mesmo atende nessas diferenças dentro do próprio estado. Né? Então, a gente tem aqui áreas de alta altitude, de baixa altitude, a gente tem arroz no sul do Mato Grosso, que é mais de 600, 700 metros, e a gente tem arroz aqui também na Baixada Cuiabana, né? Que permeia ali por 150, 200 metros de altitude. Então, a gente tem uma produção bem legal que varia aqui conforme as regiões, também bem distribuídas geograficamente. Legal, né? Regiões bem diferentes têm atendimentos, demandas, necessidades bem diferentes também, né? Sim, sim, E bem. aí, a gente tem. Vamos falar do mundo de sementes, né? Vamos ter que puxar para o nosso assado aí, né? Porque Sim, talvez seja bastante interessante. Aí a gente trouxe um dado aí da especialização da Magna, que ela foi uma das buscas bibliográficas dela, das últimas.
safras, né? E a gente vê que tem produção de sementes em todas as categorias, né? Conta um pouquinho para a gente Sim, desse dado aí, Magda. é até interessante, né, que você vê que ela tem uma produção de semente em todas ali nas classificações, né, das certificadas e não certificadas, então que atende, né, perfeitamente para a comercialização dessa semente no estado. A gente também observa uma taxa de utilização, né, acima da média anual. Então é bem interessante, principalmente onde você vê que é um estado que ela tem o quarto lugar, né, em produção, mas que também está atento a isso, né? A qualidade de sementes, também está atento ao processo produtivo. É bem interessante essa observação. Existe também, professora, uma coisa que eu até esqueci de falar mais no início, que, claro, né, desde o início, né, historicamente, a gente avaliando aqui a presença do arroz no estado de Mato Grosso, a gente viu que até teve uma época, né, que na verdade essa lei ela está em vigor até hoje, que ela tem um propósito de auxílio, né, no plantio, no desenvolvimento do arroz. E é bem interessante que é um programa, né, se chama ProArroz, e nessa lei, nessa legislação, ela permite ali a fruição de até 70% de redução do ICMS para o produto primário, né? Uhum. Então, na produção do arroz, ali para facilitar essa comercialização, né, do produto. E a gente observa que não é só simplesmente uma coisa, uma lei assim para comercialização. Ela vem também com um viés de desenvolvimento da cultura, né? Então você tem ali alguns princípios básicos para que aquele produtor ele possa fruir desses benefícios, né? Como por exemplo ter assistência técnica, ou por exemplo ter todas as licenças ambientais em dias. Ele tem também que estar atento, né, às boas práticas de produção, a utilizar sementes, né, de procedência. Então a gente vê que essa preocupação com a utilização de boas sementes é bem interessante e que só tem a trazer ganhos, né, para todos, não só para o setor de sementes, né, para o setor sementeiro, mas também para aquelas áreas que a gente sabe, né, de todo o potencial disseminatório, né, de doenças, enfim, que toda semente eventualmente acaba podendo carregar. E aí a gente vê que é bem interessante essa utilização de sementes que, apesar de ser 52%, né, uma média aqui no estado, mas que ainda assim é acima, né, superior à média que a gente encontra no Brasil. Não, o interessante é que o legislador, na hora que fez, né, a legislação, ele foi. Ele criou um estímulo, né, ao produtor que entrasse no programa, mas também foi muito coerente em dizer, olha, tu precisa ter um apoio técnico que é sempre razoável, né? Eu acho que Sim, quando você entra numa cultura, ou mesmo que estás numa cultura há bastante tempo, sempre tem algo novo, algo a aprender, né? E que muitas vezes a rotina do dia a dia do produtor, principalmente um produtor pequeno, né? Que ele faz meio todas as etapas, né? Ele sim. não tem tempo, né? Ele muitas vezes não tem dinheiro, não tem recurso. A rotina apaga essa ideia de procurar novas iniciativas e o programa pensou nisso também, né? E a gente, Sim. como sementeira, fica muito feliz de ver, né, uma legislação que preza, né, por pela semente dentro do sistema de sementes, né, que ela tem todo um trâmite, toda uma legislação para fazer com que esse produto, né, não seja transmissor, né, de praga e de novas culturas, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem algo muito sério com arroz vermelho, né, arroz preto. Sim. Então é interessante, né, que o legislador também pense nessas questões mais técnicas, né, que ficam na mão dos técnicos, mas muitas vezes o pequeno produtor, né, ele não tem recurso ou ele acha muitas vezes, né, que alguém técnico, né, um agrônomo, ou seja o que for, que vai atender é algo muito caro ou muito distante dele.
né? E que, Sim. na verdade, não é sempre assim, né? Então, iniciativas dessa, como da Secretaria de Agricultura Familiar, vê que, o governo, né, não é só uma plataforma de governo, é algo que passa de governo a governo, faz um programa para o bem do Estado e dessa área setorial. Então, é muito interessante para nós, né, assim, pensando como academia, é tudo que a gente quer ver dentro do mercado, né? O sistema de sementes seja fortificado, né? Seja visualizado Exato. como algo construtivo, né? E que os nossos egressos, né, tenham funções sociais, técnicas, né, nesse processo produtivo como um todo. Então, é super legal ver algo desse gênero, né? E, Magda, quando veio essa ideia, a gente ficou muito assim, mas será que tem, né? Vamos ver se tem, né? Então, sim, tinha o programa, né? Mas o quanto é que esse programa impactava no Estado, assim, no sentido de território, no sentido de pessoas, no sentido de produção, né? Então é muito interessante ver isso, né? E como é que a Uhum. secretaria aí, ou a função de vocês enxergam? Vocês devem ter outros casos de programa fora do arroz, mas é muito difícil, né, para o Estado manter programas desse tipo, né? Como é que está o programa agora? Como é que isso caminha? O chefe não, o chefe pode ouvir? Pode. Então, o arroz, ele, infelizmente, ele não foi priorizado dentre as cadeias produtivas, né, para essa gestão atual. Porém, a gente vê um acompanhamento dos trabalhos que foram desenvolvidos, né, e essa mesma, na questão da legislação que eu acabei de citar, ela é desde 2001, né, então já tem um passo bem importante, já tem um tempo ali que ela já vem beneficiando esses produtores, principalmente a agricultura familiar, que é um imposto a menos, né, um encargo a menos ali dentro da sua produção. Hoje, enquanto Secretaria de Agricultura Familiar, nós desenvolvemos um trabalho muito interessante que eu também percebi dentro, né, dessa referência bibliográfica, dessa busca bibliográfica que a gente fez para esse trabalho, é que os dados a gente vê que eles são meio que desencontrados, né? Então a gente tem várias fontes de dados, não só de produção, não só de cultivares, ou então também de áreas plantadas, mas a gente vê algumas divergências, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui na tela a gente tem os dados de área plantada em grãos que são fornecidos pela Abrazen, né? Mas a gente tem também dados do Ministério, a gente tem dados do IBGE, a gente tem dados do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada. Temos várias fontes de dados, mas ainda assim nos falta, né, um dado primário, um dado mais perceptível, um dado que a gente consiga realmente trazer ali a real noção do que está acontecendo dentro do Estado. Nesse sentido, nós estamos construindo agora, de maneira até mesmo pioneira no Brasil, né, um sistema estadual integrado da agricultura familiar. Então, é bem interessante que a gente vai trazer, reunir, né, todas essas informações e até mesmo dentro desse sistema permitir a inserção de dados pelas prefeituras. Né? Então, a gente vai ter dados das prefeituras, a gente vai ter dados de instituições parceiras que trabalham também com a agricultura familiar e que vai trazer ali qual a real demanda, né, desses municípios. Aqui no estado nós temos 141 municípios, né? Apesar de que não um número tão elevado quanto no Rio Grande do Sul, né, que certamente tem bem mais, mas que ainda assim as nossas distâncias são bem complicado para a gente fazer ali a gestão de todos esses municípios. Então, a gente tem município aqui que a gente demora 2 dias para chegar de carro, né? Então, imagina como que é a logística e tal. Então, esse sistema ele é muito interessante, que vai trazer muitos dados, muita informação, até mesmo para subsidiar novos programas, né, e políticas públicas para a agricultura familiar, que é a atuação, né, da secretaria no qual estou lotada hoje. Que interessante, né, Magda, que na verdade nessa pandemia a gente vê mais ainda, né, que sim, a gente é uma federação e tal, mas é o município, é o estado
que está próximo da realidade de cada pessoa, né, de cada munícipe, de cada produtor, e que tem a informação exata, né? É aquele Sim, técnico que está lá no dia a dia, né, que sabe exatamente o que está ocorrendo, né? E muitas vezes, sim, é muito importante todo esse aparato, IBGE, né, registros nacionais, mas realmente, né, é muito interessante que o estado de vocês faça isso até para boa gestão, né, para o conhecimento mais apurado, né, da necessidade real, né, de cada e a especificidade de cada município, sim. né? De cada a necessidade de cada município, né? Enquanto ali a assistência técnica, ou então algum desenvolvimento produtivo de alguma cadeia produtiva, então é bem interessante que a gente tenha também, não no sentido, o CEIAF ele vai ser construído não no sentido de concorrência, né? Mas no sentido de trazer informações, né? De converger, né? De trazer informações para si ali para a gente poder enxergar melhor de como está o Estado também e o que a gente pode fazer de melhor para o Estado, né? Claro. Não, e a agricultura familiar, a ideia é a diversificação, né? Claro que soja e milho é Sim, importante, a gente, né? Vocês têm a cana-de-açúcar aí também, né? Que é algo bem expressivo aí no estado, mas para a agricultura familiar, o quanto mais diversificado tiver, quanto mais opções, melhor, né? Então é interessante também para alguma política pública. Então veja, né? Uma política pública, um programa que nem esse, né? De 2001, vamos dizer 20 anos, né? O, uhum. o, 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 o Estado já fez seu papel social de estímulo, né? Então também é Sim, interessante ver como a saída do Estado, né? Com estímulo para ver se essa área continua crescendo, né? E sendo estimulada uhum. pelo próprio mercado, pela própria demanda, né? Até porque muitas vezes a tua demanda aí é para outros produtos, né? Que tenham muito menos investimento, que não tenham, por exemplo, empresas fazendo genética, que não tenham o Sim, setor sementeiro organizado, né? é. Então, enfim, acho que é Sim, que sim. bom, é bem interessante aí ver, né, que é claro, né, os níveis de produtividade do sequeiro ainda são menores que o irrigado, o que é natural, até porque todo o melhoramento genético na cultura do arroz está voltado para o irrigado, né, grande parte, né. Grande parte. Então, tem um delay grande entre essas duas não culturas, mas técnicas, né, de plantio, que também Sim. pode ser vencido também, né, pelo produtor de sequeiro, né? Deve haver muita gente estudando isso para aumentar a produtividade e trazer mais retorno, né? Sim, até mesmo isso é um dos fatores, né, produtivos que a gente vê que acaba, quem sabe, travando ali o desenvolvimento da cultura aqui no estado, né? Então a gente sabe que hoje, aqui no Mato Grosso, tem uma média produtiva aí de 3.200 quilos por hectare, né? Então é algo assim bem inferior ao outro método de cultivo, né? Ao cultivo irrigado, que é praticado aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e aqui também no Tocantins, que não por acaso são os estados que estão na frente da produção do arroz do que o Mato Grosso, né? Na frente do Mato Grosso. Então, é bem interessante, mas que ainda assim existem hoje cultivares, desde cultivares mais antigas, né? A gente percebe hoje a cultivar da Embrapa Primavera, que até hoje também participa dentro do mercado, que tem mais de 15 anos que está aqui, mas que ela aceita bem esses ambientes, né, diferentes aqui do Mato Grosso, mas que também outros, né, outras cultivares também mais recentes e que também trazem um aumento aí do potencial produtivo. Bom, mas a área de arroz adora uma cultivar antiga. A gente é bem conservador É, nisso, também no é irrigado. conservador.
E na verdade tem essa questão também da indústria, né? A indústria tem que ter lá o rendimento de engenho e é muito Sim, exigente nisso, né? Então a gente como consumidor de arroz, a gente quer aquele arroz branquinho, né? soltinho, Soltinho. Então padrão. que são características difíceis, né, de todo esse processo, né, então, ou uma característica específica para o parbolizado, né, então, que ele tenha uma característica que seja semelhante ao branco, Aham. então, não, a cadeia produtiva de arroz parece ser muito simplória, mas não é não, né, quando Não, a gente acha que não, arroz é fácil, descascou, poliu e tá na mesa, né? E não nossa. é bem assim, né? A gente tem Não, vários não. outros produtos do arroz aí, né? Sim, são várias características, né, que elas devem ser atendidas não só para dentro, né, da comercialização, mas também até mesmo para os hábitos alimentares, né? Então a gente vê que aqui no estado de Mato Grosso mesmo, o arroz parbolizado não faz tanta parte assim, né, da alimentação, da tradição, enfim. E aí também já é um produto já diferente, que quem sabe também já seja levado para outros lugares, né? Então, claro que o rendimento, né, da indústria é muito interessante também e deve ser avaliado antes, né, do plantio ali para ver se ela consegue comportar ou não, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem dois nichos de mercado, áreas muito pequenas, assim, né? Que é a questão do arroz esse japonês, né? Para turma que adora um sushi, né? E tal, né? Tem uma demanda forte no sentido não de volume, mas de que se quer esse produto. E outra coisa muito interessante que vem do Nordeste, que é algo que a gente aqui, por uma questão cultural, acha bem diferente, que é o arroz vermelho, né? A turma do Nordeste adora, fazem comidas Pois é. maravilhosas com arroz vermelho, e a gente sempre, né, diz, não, arroz vermelho é praga, isso não é arroz, né? Enfim, né? Dentro Então, de um lugar pode ser não tão bem recebido, né? exatamente. Então tem essa questão cultural mesmo de cada demanda, né? Então isso é muito interessante tudo isso, né? Bom, enfim, a gente poderia dizer aí da legislação, né? Porque a gente falou dos padrões de comercialização das sementes, né? E falamos de Aham. arroz vermelho e falamos de arroz preto. Então, lá no trabalho da Magda, quem quiser depois procurar o trabalho da Magda, né? Ela cita as duas legislações. Opa, tem um colega que fala, falando em mercado, o arroz produzido pela agricultura familiar tem mercado garantido no Programa Nacional de Alimentação Essa Escolar nos escolar. penais. Verdade, Luiz Sim, Lima. justamente. Que é o meu chefe. Ah, Ele desculpa. é, não, ele fez um lembrete muito importante também, que justamente tem, além de tudo, né, todo esse papel social do arroz aqui no estado do Mato Grosso, que tem grande participação da agricultura familiar, que realmente ele tem um papel garantido, né, na compra, né, institucional, do mercado institucional, que é o PENAI. Então, ele recebe, né, tem pelo menos 30% do recurso, né, para alimentação escolar, ele deve ser utilizado na agricultura familiar e que, claro, o arroz também é a base, né, da alimentação praticamente para nós brasileiros aqui no Mato Grosso também. Então, ele também é bem aceito e bem utilizado nesse programa, né? Ah, legal. Aqui a Juliana Leandro, sei quem é por causa disso, senão esse Ah, RS Lui nunca ia descobrir, Gil. No Paraná consumimos muito mais o parbolizado, a questão cultural faz muita diferença no consumo, é verdade. sim. O colega anterior, o Andrino, diz que ele prefere parbo. Ai, não sei, Olha, Andrino. De vez em quando tenho dúvida. eu, enquanto cuiabana, o parbolizado é bem esporadicamente mesmo a utilização aqui em casa, em qualquer lugar aqui para mim é bem mais difícil de eu encontrar e eu também não. É uma questão cultural, né? Claro, Praticamente, claro, né? claro, claro. Não, e na verdade é o seguinte, né? Magda, eu sou do tempo que não era parbolizado, era malequizado. E aquela técnica era uma técnica que dava um gosto diferente, né?
e aquele sabor não era arroz para mim, né? Mas o Nossa, parbolizado agora, ele não tem nada a ver com aquela técnica passada. Então, na verdade, antiga. acho que passou de pai para mãe essa coisa assim, não, a gente quer arroz branco, entende? E era muito engraçado que na minha família que o arroz branco só vinha quando o padre passava lá em casa, entendeu? Então Nossa, a minha mãe só deixava o arroz branco para o padre quando ia lá em casa, né? Porque era uma coisa é, mais assim, mais cara, né? Na verdade, a família vendia todo o arroz branco e então aquilo era uma raridade, assim. Então eu acho que isso ficou também na minha memória olfativa, né? Mas claro, a Andrina tá sim, lembrando aí que o parbolizado tem uma característica de ter maior quantidade de minerais, nutricional, né, né? mais nutricional, né, Sim, mas imagino. é uma questão bastante interessante, né, e que Sim. na verdade a gente tem mudado, o brasileiro come muito parbolizado, e é uma técnica que a gente está dominando, assim, né, perfeitamente. Há empresas que é quase o mesmo gosto, a mesma característica que o branco. Desculpa, Magda, Sim, te sim. interrompi. Não, imagina. É bem interessante também para a gente ressaltar, professora, sobre essas diferenças, né? Até mesmo não só na maneira na industrialização, mas também quanto a essas outras cultivares, né? Outras espécies, como arroz vermelho, arroz preto também é bem interessante. Quem sabe não seja, né? E uma oportunidade, né? Um nicho de negócios principalmente para a agricultura familiar, que tem pequenas áreas, né? Por definição também, ela deve estar em pequenas áreas, e de quem sabe em otimizar esse espaço, né, da produção com produtos com maior valor agregado. Né? Então, quem sabe ali para a utilização do arroz vermelho, do arroz preto, esses dias eu vi no mercado, uma grande rede de mercados aqui em Cuiabá, que meio quilo do pacote de arroz preto está em torno ali de R$ 40. Né? Então, claro, é uma coisa bem específica, não é para todos os dias, mas que você vê que tem demanda e que tem saída, né? Então, ele é solicitado pelo mercado, né? Então, quem Sim, sim. sabe não deva ser utilizado também para algum nicho específico ali para desenvolvimento desse empreendimento da agricultura familiar. Na verdade, né, quanto mais a gente achar esses nichos de mercado, mais interessante. Aqui no Rio Grande do Sul, o nicho, também um outro nicho de mercado para o arroz vem sendo o arroz orgânico, Uhum. biodinâmico, porque o que acontece, né? O pessoal tem muito contato com a Europa, né? Por causa da colonização, ainda consegue manter bastante esse contato e eles têm Sim. vendas garantidas, né? Então todo arroz orgânico produzido, quase tudo vai para a Nossa, Alemanha, imagina. né? Então, Uhum. todo um vácuo super interessante e da agricultura familiar, por cooperativa ou por pequeno Sim. produtor, e que encaminha direto num valor agregado altíssimo, né? E que tem uma saída, né? A É, gente e, vê. Sim. A gente vê que tem até alguns mercados que são especializados em agricultura orgânica, né? Então, tudo que for orgânico, claro, é bem recebido, tem uma aceitação maior. Eu acho que mais recentemente também tem uma pedida bem maior, né, para consumo desses alimentos, desse nicho mais específico. esse consumidor paga mais, né? Então é interessante também, né? Porque muitas vezes o não ter escala, né, faz com que o produtor perca bastante valorização do seu produto, né? Porque a escala dele é muito Aham. pequena. Então, se ele consegue valorização de outra maneira, é bastante interessante. O Sim, Jefferson sim. Cavalcante, que sei que é nordestino da Paraíba aí, o Jefferson está comentando que lá no Nordeste o arroz vermelho é amplamente utilizado, quase não tem arroz branco, e bem como arroz branco. E o parbolizado é uma iguaria lá, não tem muito lá. E ele ainda diz que é obrigado a provar o arroz vermelho com leite, que não é doce. Aqui no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o tal do arroz doce como uma sobremesa, né? E Sim. então ele diz que é salgado lá. Bom, não sei. O que é Já é uma sopa? diferente. Deve ser uma sopa, algo
algo desse tipo, né? Que é bastante interessante. Bom, gente, a gente já está com 45 minutos, né? O chefe da Magda deve estar dizendo que ela está matando o trabalho dela. Não, brincadeira aí, faz parte do trabalho também. Nós pedimos autorização, né? E eu queria. Alguém tem mais alguma pergunta aí, né? Então, para a gente finalizar o trabalho com a Magda, né? Aqui a Sulaine está dizendo Sulaine. que a rede do MTS é a maior produtora de arroz orgânico do mundo, né? Deve ser do MST, eu acho que ela quis dizer ou não. É do Mato Grosso mesmo? Sulaine, tira essa dúvida minha aí, Tira essa dúvida. com grande potencial de expansão com tecnologia disponível. Arroz com leite, porém sem açúcar. O Andrina é do Rio Grande do Sul e ele come arroz com leite sem açúcar. É MST mesmo, né? Então, que a rede do MST é a maior produtora de arroz orgânico do mundo aqui. Sulaine, eu sei que aqui o pessoal bem próximo a Pelotas, aqui de São Lourenço do Sul, eles já têm uma cooperativa dos próprios produtores, mas acredito sim que tem uma organização, tem uma estrutura aí o pessoal, né? Mas então, olha aí, ó, Rizelaine de Lucena, Jefferson, essa demanda e esse gosto pelo arroz vermelho é mais do sertão da Paraíba, alguém da Paraíba defendendo lá cada lado da Paraíba, mas no mercado há de todos os tipos, apesar de eu particularmente amo arroz vermelho. Então, vejam, né? Eu acho que vocês têm que entrar aí no Mato Grosso com arroz vermelho. Vai saber que se os cuiabanos... Professora Rizelaine, me desculpa, professora, vou corrigir. Né? Então, veja, vá saber Quem se os sabe, né, não cuiabanos... seja também, né, mais uma alternativa, né? Mais uma Produção alternativa. alimentar. Mas assim, Maga, queria agradecer. Opa, né? O teu chefe de novo. Como é que eu chamo ele, né? Jorge, o nome dele? George. Ah, sabia que tinha. Jorge diz assim: algumas áreas indígenas têm produzindo arroz para consumo e também comercialização com grande valor agregado, né? Sim. Na verdade, a gente aí está com um papo bem amplo, né? Fomos desde o agronegócio até o pequeno produtor e até a gente não pode esquecer, né, que o indígena, ele é um pequeno produtor também, né? Na verdade, Sim. Muitas vezes eles não querem se caracterizar para o produtor, para não perder toda a questão que a Constituição dá para eles, né, como indígenas. Mas eles têm uma produção considerável, né, Magda? Sim, até dentro do conceito da agricultura familiar, eles também estão incluídos, né? Como a agricultura familiar, não só os indígenas, mas também como todos os povos e comunidades tradicionais, né? Então, a gente tem várias outras, né, vários outros tipos, né, de sociedades ali, enfim, que eles fazem parte da agricultura familiar, como os quilombolas, né, os retireiros do Araguaia, que são povos ribeirinhos, bem ribeirinhos, né, que são povos bem específicos e expressivos aqui no nosso estado. E que, claro, a produção indígena também ela é bem interessante, claro que ela varia, né, de acordo com as etnias, né, cada etnia ela tem ali a sua característica, né, então alguns ele tem mais o processo produtivo de frutas e, enfim, alguns alimentos para consumo próprio, e tem outras etnias que não, que realmente eles gostam, né, da agricultura e que praticam a agricultura em larga escala. Então, é claro, é bem interessante que eles fazem essa produção, trazem desenvolvimento para as próprias etnias, para as próprias aldeias, né, para os seus grupos ali, e que até o arroz mesmo também é muito plantado entre eles, né, e também pode ser utilizado para o comércio ali, não só daqui regional, mas também exterior, claro, que a gente já sabe também com grande valor agregado, justamente, né, pelo apelo ali social, que é por ser produzido pelas aldeias indígenas, né? Eu acho que toda a expressão de um povo, né, da maneira que for e como for, tem que ser preservada. Então, acho
que é muito interessante. A gente tem quilombolas aqui no sul, né? É uma coisa muito marcante para a gente aqui, que tem uma característica, eles não trabalham com arroz, mas fazem produtos bem específicos, né, da própria cultura Uhum. deles, e isso é muito bacana, né? Porque muitas vezes a gente só vai conhecer aquele produto ou aquele processo feito por aquela espécie agrícola nessa característica, naquela comunidade, né? E eu Sim, alguma sinceramente específica. acho muito interessante porque tudo que é para diversificar, né? É tão legal isso, porque o Brasil é tão grande, a gente tem tanta coisa, Sim, é o tão povo rico, da tão diverso. é uma coisa incrível, né? Então você vê aí, ó, nós estamos falando com uma matogrossense, né, casada com um gaúcho, né, e É, não mora na terra dela, porque o Mato Grosso também é muito grande, né? Então vocês vejam que isso é muito legal. Bom, quem vos fala? Eu sou uma paulista que mora no Rio Grande do Sul há muito tempo. Então, nossa, veja que isso é o legal do país da gente, né? E é por causa disso que a gente é por causa disso que o agronegócio, né, como um todo, né, não só a agricultura familiar, como tudo que representa a agricultura e a agropecuária no país, faz ser o carro-chefe da gente, né, e faz a gente ser a mola propulsora desse país. Não é sim, nada menos do que isso mesmo. Mas tá bom, sim. Magda, 50 minutos, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu queria te Meu agradecer, assim, Deus. primeiro, assim, por tu não ah, o arroz com pequi. Ah, é verdade. Eu gosto, viu? Eu comi, não foi aí com vocês, acho que foi em Goiás que eu comi. E eu gostei demais, tá? Eu acho bem diferente. Nossa. Não sei se eu ia comer todo dia que É, nem o pequi vocês, não. realmente, pequi eu acho que é uma coisa de amor e ódio. Não dá pra. Eu não ia Mas ele é comer muito todo bom. dia, mas é muito Eu legal. comeria todo dia. Mas é bem interessante, né, professora, falar sobre a agricultura, né, em todo esse papel integrador que ele tem, né, não só social, econômico, né, que traz ali essa diversidade e o quão rico é o nosso país, né, por trazer essas oportunidades, né, para não só para nós da área da agricultura, mas também enquanto a gente observa o potencial social que tem a agricultura, não só a agricultura familiar, mas também a agricultura empresarial. Beleza, Magda, obrigada mesmo. Assim, ó, tu respondesse de Imagina, eu que pronto, agradeço. não, vamos, né? Porque esse negócio aí da pandemia tá fazendo a gente virar youtuber, sei lá, influencer, não sei bem o que é isso que a gente está fazendo, né? Mas Sim, a sim, ideia né? E é legal porque é um lugar plural, aberto, qualquer um pode assistir, né? E isso também é bacana, mas é para a gente manter o contato, manter, né? Porque a educação, de certa maneira, está paralisada, né? Então a gente está de casa, mas a agricultura infelizmente. não parou. Então eu fico muito feliz a gente estar falando dessas duas coisas, né? E Sim, realmente foi muito legal participar dessa fase aí da tua vida. Um bom trabalho para ti, tá? Tudo de bom aí no Mato Grosso. Muito obrigada mesmo pela pronta resposta em imagina. aceitar isso, né? Tá. Todo o sucesso do mundo aí para vocês, tá? Obrigada, professora, mais uma vez pelo convite, por todo o trabalho, né, que desenvolvemos juntos ali. Também gostaria de agradecer, né, as pessoas que estão participando, né, principalmente. Eu vi ali no início também a professora Laene, lá Ah, da é Universidade verdade. Federal de Lavras, também maravilhosa. Ela, que bom que está aqui participando também, É presente, uma aos meus referência, né, colegas. na área de sementes, né? Sim, ontem mesmo teve uma live dela também muito Isso. interessante no núcleo de estudos, no qual eu também participei, né, pelo breve período que eu fiquei ali dentro da UFLA, Unesem. Então é bem interessante trazer nessas pessoas, também alguns colegas aqui, eu acho que eu vi que participaram também comigo do mestrado também estão aqui e outros colegas também de profissão que também estão vendo e participando aqui com a gente. É Obrigada, tudo viu, professora, mais uma vez. capaz. É o teu mundo aí legal. Muito legal ter gente diferente aí. Abraço, Magda. Um Tudo de bom abraço. aí. Se Beijo, tchau, cuide aí tchau. com esse horror desse vírus aí, tá bom? Sim, sim, se cuida. Fique tudo bem por aí. Tchau, tchau. Tchau. Então, vocês, né? Nós estamos aqui no sul do Rio Grande do Sul, agora está fazendo
Já fez hoje 9 graus, nós estamos já iniciando o frio, então nós vamos aí pegar um mate, matear no final da tarde aí, agradeço todo mundo, tá? Obrigada e até a próxima live na semana que vem, terças e quintas-feiras, tá bem? Pelo menos até o final de maio. Obrigada a todo mundo, um abraço, até a próxima.